Se você quer aprender como você pode ter uma rotina produtiva, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como é possível você criar uma rotina inteligente que vai te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, que vai te fazer alcançar objetivos, realizar sonhos e metas, enfim, que você vai conseguir realmente ter a vida que você deseja, com todos os seus sonhos e as suas metas realizadas. Mas antes de começar esse vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos que fala sobre produtividade e como você pode ser uma pessoa mais produtiva. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre a rotina produtiva, como que você pode ter essa rotina. Vamos falar de estratégias, vamos falar de como que você pode realmente se organizar para ter essa rotina inteligente que vai te fazer realizar sonhos. A gente sabe qual é essa vida agitada, com as demandas do dia a dia, muita coisa para fazer, muita coisa que a gente precisa organizar, e sem uma organização na rotina a gente não vai conseguir realmente dar conta de tudo. Não que a gente precise, mas o dar conta de tudo, nesse sentido, é de tudo que é importante naquele momento. Ter uma rotina produtiva é sobre você criar uma estrutura que vai te fazer visualizar o que é mais importante, o que é mais urgente naquele momento. E para isso é fundamental a organização. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas é importante ressaltar também que quando a gente fala de uma rotina inteligente, uma rotina produtiva, nós não estamos falando de produtividade excessiva, que é você ficar o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro com tarefas para fazer, o tempo inteiro ocupado, sem tempo para lazer, sem tempo para descanso, sem tempo para família, às vezes até sem tempo para se alimentar. Quando a gente fala de uma rotina produtiva, é você conseguir se organizar e realmente fazer o que é importante e necessário naquele momento. Muitas vezes a gente só se mantém ocupado, mas não consegue ser produtivo. Então nós vamos conversar melhor sobre isso. Além do mais, quando estamos falando de produtividade, nós não estamos falando de entregar tarefas mal feitas ou tarefas assim só pelo número de tarefas, entregar 10 tarefas no dia, mas quando a gente vai ver, são tarefas que foram feitas correndo, foram feitas mal feitas. Assim, nós estamos falando de produtividade, prezando a qualidade, que é uma coisa inegociável aqui pra gente, né? Então a gente precisa manter a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Quando falamos de uma rotina produtiva, não quer dizer que o que nós vamos falar vai servir para todas as pessoas no mundo, não quer dizer que vai servir para todas as situações. A gente precisa pegar o conteúdo e adaptar na nossa rotina, no que funciona pra gente, no que vai encaixar com as nossas demandas. Cada pessoa tem uma realidade, então assim, são demandas diferentes. Bom, quando a gente fala de rotina, é importante dizer que existem vários tipos de rotina e cada uma vai demandar de um tipo de estratégia para que essa rotina seja produtiva. Então, por exemplo, tem a rotina diária, que são aquelas tarefas que a gente faz todos os dias. Tem a rotina semanal, que é a organização da semana, o que a gente precisa fazer em cada dia. A rotina mensal, como que a gente se organiza ao decorrer do mês, encaixando todas aquelas tarefas, todas aquelas demandas, como que a gente pode fazer com tarefas grandes, né, que vão demandar assim, uma organização para a gente fazer ao longo do mês, não deixar para a última hora. Existe a rotina do fim de semana, então às vezes a gente se organiza, se programa para passar um tempo com a família, ou para fazer as demandas da casa, né, as demandas do lar, como fazer uma faxina, esse tipo de rotina, né, que todo mundo precisa fazer. Existe também a rotina produtiva, que é um tipo de rotina que a gente se planeja para ser produtiva, então também é necessário falar sobre isso. Existe também a rotina de autocuidado, que às vezes é uma rotina matinal ou uma rotina noturna, que tem tarefas de skincare, de hobbies, de coisas que a gente faz para o nosso bem-estar. A rotina de trabalho, então tudo que se envolve com o trabalho, todas as tarefas, as demandas, todas aquelas cumprimento de prazos, tudo que tem relação com o trabalho. E existe também a rotina alimentar, então, que é aquele hábito de alimentação que a gente tem ao longo da semana, ao longo do dia, do mês, por mais que a gente pense que não tem uma preocupação com a alimentação, que não faz uma dieta, que não
sobre alimentação, a gente tem uma rotina alimentar, que é tudo aquilo que a gente consome durante o dia, durante a semana, mesmo que sejam coisas impensadas ou coisas que a gente até pensou, mas não pensou de maneira estratégica. Aquilo faz parte da rotina alimentar. A rotina matinal e a rotina noturna também, que é a rotina da manhã ali, antes um pouquinho do horário de trabalhar, e a rotina noturna, que é o que você faz algumas horas antes ou minutos antes de dormir. Todos esses tipos de rotina são exemplos e cada pessoa pode querer ser produtiva em alguma dessas áreas, em algum desses tipos de rotina ou em mais de um também. Isso vai depender do que a pessoa quer no momento, do que ela deseja melhorar, do que ela quer avançar naquele momento. Por que pensar sobre produtividade e ter uma rotina produtiva é importante? Uma rotina bem definida vai fazer com que a gente seja uma pessoa mais produtiva, a gente vai conseguir fazer o que é necessário, o que é mais importante naquele momento e o que realmente a gente precisa fazer. Além do mais, a gente consegue ter mais foco e concentração quando a gente organiza uma rotina de uma forma que ela seja uma rotina inteligente, que a gente vai desenhar realmente o que a gente vai fazer naquele momento, o que a gente vai deixar para depois. Então, a gente consegue ter mais foco, mais concentração quando está tudo organizado, milimetricamente, ao decorrer do dia, ao decorrer da semana, do mês, enfim, a gente consegue ter foco e concentração para fazer aquelas tarefas que vão demandar mais esforço, vão demandar mais da nossa capacidade intelectual. Outro benefício é o alcance das metas. Então, quando a gente tem uma rotina produtiva, uma rotina inteligente, a gente vai alcançar naturalmente as nossas metas, os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. Quando a gente não tem uma rotina produtiva, a gente se sente muito perdido, sobrecarregado, a gente está sempre apagando incêndio e não consegue realizar, não consegue parar um tempinho para realmente criar estratégias para o que é importante, que são as nossas metas, os nossos objetivos e os nossos sonhos. Além de melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Então, quando a gente tem uma rotina organizada, uma rotina produtiva, a gente acaba sobrando mais tempo para a gente se dedicar à família, se dedicar às coisas que são importantes e que precisam de atenção também. Quando a gente não tem essa organização, não tem essa rotina produtiva, a gente acaba tendo que trabalhar até mais tarde, que vai atrapalhar o nosso sono, que vai atrapalhar o nosso tempo de qualidade com a família. Então, é essencial que a gente tenha essa rotina inteligente, essa rotina produtiva. Ao longo desse processo de mudar a rotina, de mudar e criar uma rotina produtiva, algumas pessoas enfrentam inúmeros desafios, inúmeros obstáculos. E isso é extremamente normal. A gente passa por isso mesmo. A gente precisa ir ajustando e testando, vendo o que está dando certo, o que não está dando certo, para a gente poder alcançar o objetivo. Um erro muito comum é a falta de planejamento. Então, às vezes a pessoa ela não consegue tirar um tempo para se planejar e acaba atropelando a sua rotina e não consegue ser produtiva. Para a gente conseguir ser produtivo, a gente precisa se organizar, precisa tirar um tempinho, 10 minutos, 15, para poder organizar as tarefas, organizar as demandas, para a gente conseguir ser produtivo. Por exemplo, a gente não se planeja, a gente espera chegar no trabalho para ver o que precisa ser feito naquele dia. E aí, no caminho, as pessoas já começam a te ligar com urgências, com coisas que precisam ser feitas naquele momento, porque aconteceu uma coisa que precisa ser resolvida. Se você já tem um planejamento, você consegue organizar melhor o que você vai fazer primeiro, antes de ficar só apagando incêndios, sem conseguir se dedicar naquela tarefa que precisa da sua atenção também, que também é importante. E que se não for feita, na semana que vem ela vai virar um incêndio também. Então, a gente precisa justamente desse planejamento para conseguir ser produtivo. Outro erro muito comum é estabelecer metas que não são realistas. Então, às vezes a pessoa está lá pensando na rotina dela, pensando nas tarefas e acaba colocando uma demanda muito maior do que ela conseguiria fazer, do que ela realmente tem tempo para fazer. Às vezes ela está se planejando e coloca que vai fazer 10 tarefas naquele dia. Só que na segunda tarefa, na terceira tarefa, acabou que ela precisou de gastar um tempinho a mais e naturalmente ela não vai conseguir
mais. Então é melhor colocar metas que serão realmente cumpridas, que serão alcançadas, no máximo uma ou outra que não conseguir deixa para o dia seguinte. Enfim, ela precisa criar metas que sejam alcançáveis. Bom, e por onde que a gente vai começar então para conseguir organizar todo esse conteúdo do vídeo de hoje e realmente colocar em prática, conseguir realmente ter uma rotina que seja produtiva e que vai fazer você avançar? O primeiro passo é você definir quais são os seus objetivos, o que você deseja realmente da sua vida. Então você precisa analisar em que lugar, em que momento da vida você está e qual área você deseja avançar, você deseja criar uma rotina para ser mais produtivo. Então, às vezes você está com a rotina do trabalho ok, mas você precisa de um pouco mais de autocuidado. Então, você vai criar uma rotina de skincare, você vai se planejar e se programar para conseguir ter uma rotina produtiva, uma rotina noturna, uma rotina matinal produtiva com tarefas que você queira fazer. Ou também, se for o contrário, você precisa ser mais produtivo no seu trabalho. Então, você vai analisar e vai pensar no seu objetivo, no que você realmente deseja fazer nesse momento. A partir de um objetivo bem definido, você vai conseguir listar tarefas que serão feitas. Então, se o seu objetivo é ter uma rotina noturna para ter um sono melhor, uma qualidade de sono melhor. Então, o que vai ter nessa rotina noturna? Vai ter um momento de tomar um chá, você vai tomar um banho quente, vai fazer uma leitura, vai ter o skincare, enfim, quais são as tarefas que terão nessa rotina noturna que é o seu objetivo. E isso serve para tudo, se for no trabalho, a mesma coisa, enfim. O próximo passo é identificar quais são mais urgentes, quais são mais importantes, é você saber priorizar. E isso serve para tudo. Então, no exemplo da rotina noturna, quais dessas tarefas é a mais importante? Se nenhuma outra der para fazer naquele dia, qual que você não vai abrir mão? Então, pode ser. Então, nesse caso, o skincare, independente do que aconteça, você não vai abrir mão de tomar o seu chá noturno ou o seu banho noturno. E depois você faz as outras tarefas no dia que não der tempo, tudo bem. E no dia seguinte você faz tudo direitinho. No exemplo do trabalho é a mesma coisa. Se você coloca 5 tarefas, dessas 5 você vai pensar qual que é a mais importante, independente do que esteja acontecendo, se o mundo estiver caindo, mas essa primeira tarefa ela tem que ser feita e as outras são consequência, você vai fazer depois de ter feito essa primeira. O próximo passo para ter uma rotina inteligente, ter uma rotina produtiva é você definir horários. E quando a gente fala sobre horários, é um horário para dormir, um horário para acordar, o horário das refeições. E é importante a gente sempre que possível manter esse horário certinho. Claro que não precisa ser exatamente, milimetricamente cronometrado, mas assim, com aquela margenzinha assim, de 30 minutos, é interessante a gente sempre manter a mesma rotina, os mesmos horários, para a gente conseguir ser produtivo e o cérebro já entender que aquele horário é o horário de fazer uma refeição, aquele horário é o horário de acordar ou de dormir, enfim. E assim você consegue ser mais produtivo ao longo do dia. O próximo passo, mas não menos importante, é você usar ferramentas de organização. E nisso vale usar no computador, no celular ou no papel, né? Tem pessoas que preferem utilizar o planner no papel, ou pessoas que preferem a praticidade do celular. Enfim, eu gosto de usar no computador, mas alguns aplicativos eu deixo logado no celular também pela praticidade. Mas existem inúmeros aplicativos que você pode utilizar. Eu gosto muito do Todoist. Tem o Trello, o Canva, o Notion, enfim, tem diversas plataformas que você pode ir testando e avaliando o que funciona para você. Ou se você gostar de papel também, vale usar criatividade, usar post-it, usar adesivo colorido, enfim. Vale abusar da criatividade, que vai te ajudar também nesse processo de criar uma rotina mais produtiva. Criar uma rotina produtiva, criar uma rotina inteligente que vai ser produtiva e que vai te levar a alcançar metas e objetivos e realizar sonhos não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível. Você consegue, utilizando todo esse conteúdo do vídeo de hoje, você vai conseguir criar uma rotina que vai ser mais produtiva, você vai conseguir fazer as suas tarefas e realmente avançar naquela área que você deseja.
Mas então é isso, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.